Por que os ativos brasileiros têm se destacado agora? Você está acompanhando o Curadoria de número 28. Os investidores estrangeiros estão de olho no Brasil, cada vez mais. Em função disso, a gente tem agora um fluxo financeiro bastante elevado, só não superado pelo fluxo financeiro externo de 2022. Mas se o mundo está mais instável, com guerra, questão tarifária e tudo mais, o dinheiro não deveria ir para lugares mais seguros? Então o Brasil se transformou nesse lugar mais seguro? Existem alguns motivos que ajudam a montar um cenário que explica o que é que está sendo visto agora pelo gringo. E é exatamente esses motivos e esse cenário que nós vamos falar no episódio de hoje. Os mercados, pessoal, sempre observam as oportunidades a nível conjuntural e não estrutural. Ou seja, não é porque um fluxo positivo está acontecendo neste exato momento que todos os problemas estariam resolvidos. Na verdade, esses fluxos acontecem porque existe, em algum horizonte de tempo, de agora até o futuro, uma expectativa de desdobramento positivo de valor. E sobre essa expectativa, dois levantamentos recentes pontuaram exatamente nessa direção, um do JP Morgan e um do HSBC. O levantamento do JP Morgan diz mais ou menos o seguinte, abre aspas, até agora, este é o segundo melhor fluxo já registrado para o Brasil, ficando atrás apenas de 2022. Naquele ano, o Brasil recebeu um volume massivo de fluxos, principalmente decorrente do colapso da Rússia, remoção do MSCI, quando o Brasil saiu desse índice de emergentes, e o fato de o Brasil ser o país com maior exposição a commodities deste índice. Continua o relatório, o levantamento do JP Morgan. É simplesmente extraordinário que o Brasil esteja recebendo fluxos em um momento de aversão global ao risco, com o dólar se fortalecendo, as curvas de juros sendo reprecificadas e fluxos negativos para mercados emergentes, resgates de 8 bilhões de dólares desde o início da guerra. Essa dinâmica reforça nossa visão de que, dentro dos mercados emergentes, a América Latina é um porto seguro. E, dentro da América Latina, o Brasil é o país mais bem posicionado. Esses fluxos têm permitido que o Brasil esteja entre os melhores mercados, com melhor desempenho tanto no ano quanto no mês, diz esse relatório do JP Morgan. E quando a gente olha para o relatório do HSBC, a pontuação feita é que os mercados, os ativos brasileiros estão, como dizem no mercado, outperformando, performando melhor do que a média e que isso deve continuar. E aí colocam algumas razões. Lembrando sempre que essas pontuações, essas referências para você que quiser se aprofundar um pouco mais, estão sempre nas referências. Elas são ponto de partida para as discussões que a gente tem aqui nesses episódios. Então, vale a pena você conferir as referências depois. Com tudo isso, volta a pergunta para a cena. O Brasil, então, virou um safe haven? Logo de cara, já dizemos para você, não, o Brasil não virou um safe haven. Mas, de novo, o ciclo mostra que conjunturalmente, neste momento, nesta quadra da história, nós estamos bem posicionados. E existem alguns fatores que ajudam a explicar a presença desses fluxos positivos nesse exato momento. E como você irá ver, também ajudam a explicar por qual motivo talvez esses fluxos não sejam alterados, mesmo em função das eleições desse ano. Vamos para essas condições que nós separamos aqui em 4 condições. A primeira condição, os ativos no Brasil, eles ainda estão amassados. Sabe aquela velha história que você certamente ouviu falar, de que o Ibovespa está subindo bastante, subiu bastante nos últimos anos, mas ainda não superou a máxima em dólares de 2008. Então,
Quando a gente olha para métricas mais esticadas, realmente existem muitos ativos no Brasil que ainda estão abaixo da precificação e ainda apresentam motivos de compra, né, por assim dizer, porque ainda estão abaixo do que poderiam ser, de novo, de maneira conjuntural, observando o que o mercado tenta observar para o futuro das situações e para o futuro desdobramento de valor. A segunda condição: o Brasil ele vive uma situação em que a gente ainda tem gordura de juros para cortar. Vale a pena você voltar no episódio em que falamos da super quarta mais recente, né, das decisões de juros nos Estados Unidos, que foi de manutenção, e aqui no Brasil, que foi de corte de 25 basis points, porque lá está um pouco mais aprofundada essa tese. Mas, em resumo, o Brasil hoje ele vive uma situação razoavelmente confortável em termos de juros. Não estou dizendo que os juros estão confortáveis, estou dizendo que a situação da condução da política monetária, por assim dizer, está confortável. Por quê? Enquanto em outros países do mundo, em outras regiões do mundo, isso incluindo os Estados Unidos, incluindo vários países da União Europeia, existe uma situação em que esse choque de custos que está sendo observado pelo conflito no Oriente Médio talvez faça com que esses juros tenham de ser aumentados. No Brasil, no pior dos cenários, a gente deve ver o juro andando de lado por mais tempo, né? E no melhor dos cenários, se isso, né, se as coisas se desdobrarem de maneira mais pacífica, se os mercados voltarem a funcionar de maneira mais eficiente, se o fluxo de navios ali pelo Estreito de Hormuz também se normalizar e outras condições positivas acontecerem, a gente tem aí um intervalo razoavelmente grande de cortes esperados na Selic para os próximos períodos. E lembrando sempre, né, a Selic ela está no atual momento bastante distante do chamado nível neutro de juros, que seria no Brasil, por diversas condições que também já falamos em vários episódios, algo na casa entre 8 e 10%. A Selic, no momento da gravação deste episódio, está em 14,75%. Então, considerando que você é bastante pessimista, ainda existem 475 basis points para a gente chegar no neutro, né? Não estamos nem falando na situação em que os juros, no lugar de desacelerarem a economia, permitam que a economia tenha um crescimento aí acima da média. Para chegar no neutro, tem esse tamanho de corte de juros esperado para os próximos períodos. A terceira condição: as divisas geradas pelo agro e pelo petróleo geram certa estabilidade pelo lado cambial, né? Quando a gente olha para o agro, quase todo ano, tirando aí quando não temos algum grande efeito climático que jogue contra, a produtividade vai aumentando 5, 10%, é um negócio extraordinário. E a nível de petróleo, o Brasil conseguiu, em pelo menos 1 ou 2 meses de 2025, a marca surreal de produzir 4 milhões de barris por dia. Para vocês terem uma ideia, isso coloca o Brasil entre os 7 ou 8 maiores produtores de petróleo do mundo, né? Então, de fato, não dá para desprezar o efeito dessas duas participações, né? Mais o petróleo, na verdade, mas o agro também tem uma participação bastante relevante. Essas duas, como são muito bem conectadas com o resto do mundo, acabam não apenas posicionando o Brasil como uma espécie de powerhouse né, powerhouse seria de energia, mas enfim, como um centro positivo, por assim dizer, de geração de divisas, tanto pela parte alimentar quanto pela parte de energia, como também isso traz certa estabilidade para o dólar. Se traz certa estabilidade para o dólar, né, para o câmbio, por assim dizer, então isso traz um certo cenário de calmaria, de maior previsibilidade para quem pensa em investir por aqui, estando fora daqui, como esses dois relatórios que eu elenquei para vocês e, de novo, estarão nas referências, o do JP Morgan e o do HSBC. Essa é a terceira condição. E a quarta condição que monta esse cenário, aí é um ponto um pouco mais polêmico, mas eleições. Nenhum dos dois candidatos que mais tem chances, de acordo com as pesquisas até o presente momento, que são
o Lula, que é o incumbente, que é o atual presidente, e o Flávio Bolsonaro, que seria quem está tentando, né, substituir o Lula por via eleitoral. Nenhum desses dois coloca na mesa qualquer coisa que se aproxime de vamos quebrar o sistema. E isso significa, na prática, uma coisa que, embora muita gente não leve a sério de verdade no Brasil, acaba importando muito mais do que as pessoas imaginam, que são as instituições. Quando você tem um conjunto de condições que vai caminhando numa certa direção e você tem proponentes na política, de liderança, de alguma magnitude, que poderiam fazer alguma coisa para atrapalhar esse desenvolvimento, e ninguém está dizendo que vai atrapalhar esse desenvolvimento, isso significa que, pelo lado da política, não haverão disrupções nessa direção. Por incrível que pareça, não estamos entrando aqui em aspectos de polarização política, de quem você vai votar, o ponto é bastante frio. Nenhum desses dois, que tem maior potencial até o presente momento, fala em vamos mudar as relações com os maiores compradores do Brasil, vamos nos alinhar indefinidamente com determinados lados do mundo e vamos deixar de falar com outros lados do mundo. Ninguém está fazendo isso. Para vocês terem uma ideia, o Milei, antes de ser eleito presidente da Argentina, e inclusive, cabe a gente deixar aqui para um outro momento de conversa que, de certa maneira, dá para a gente dizer que tem entregado certo resultado, com custo nenhum encaminhamento econômico acontece sem ter custo, mas tem entregado certo resultado, enfim, uma discussão para um outro momento. O Milei, antes de entrar, ele pontuava isso abertamente. Isso era coisa que assim a Bloomberg elencava várias vezes antes. Ah, a Argentina, se eu for eleito presidente, não vai fazer negócios com países comunistas. Aí você olha, quem é o maior parceiro comercial da Argentina? A China. Então, o cara que está para entrar para presidente está deixando claro que o maior parceiro comercial não vai ser mais nem parceiro comercial. Vocês entendem que esse tipo de coisa, se você jogar para um paralelo do Brasil, isso simplesmente não acontece agora? Ou pelo menos não aconteceu até o presente momento, em todas as declarações desses dois maiores candidatos com maior potencial? Caso isso siga adiante, essa é uma condição que acaba pavimentando as outras três. E uma coisa que é importante, vale você reparar que essas quatro condições, elas são passageiras. Os ativos amassados, que é a primeira das condições, podem chegar ali ao par ou podem até ficar sobrevalorizados. Os juros, se tudo der certo, podem acabar chegando no neutro ali, aquela faixa de 8 a 10%, ou talvez podem ficar até abaixo disso. As divisas geradas pelo petróleo dependem da curva de produção, que também é um assunto legal para a gente retomar mais adiante, talvez até em um desvio padrão. Essa curva de produção tende a ser positiva até lá 2033, 2034, e depois ela deve começar a diminuir. Né? O Brasil não vai produzir mais petróleo indefinidamente para sempre, é um recurso limitado. A gente só não lembra disso agora porque está indo tudo muito bem. Mas lá para 2032, 2033, isso volta a ser uma preocupação. E o agro, também, embora apresente uma produtividade bastante elevada e considerável, também depende de condições climáticas, depende de acesso a insumos, que também já vai ser um pouco complicado com esse conflito no Oriente Médio, com as dificuldades que a gente vai ter para conseguir insumos daquela região do Oriente Médio. A Rússia também reduziu as exportações, a China reduziu as exportações. Então, assim, depende de vários outros fatores, além do próprio clima, então não é a coisa mais certa do mundo, né? A gente meio que tem que contar com um desempenho positivo. E quando a gente olha para as eleições, elas vão acontecer. Pode ser que a gente tenha uma impressão que demore muito para chegar lá, e vai ser apertado, não vai ser apertado, mas elas vão acontecer. No final do ano elas vão acontecer, elas vão passar, e é isso. E a decisão social vai ser colocada na mesa, né? O Brasil vai fazer a sua escolha. Agora, é a duração dessas quatro condições que vai dizer
como é que a atratividade dos ativos brasileiros perante o resto do mundo deverá seguir adiante. E por mais polêmico que isso possa parecer, provavelmente é a última das condições, o fator eleitoral, que mais pode dar fôlego para que as outras três sigam adiante por mais tempo. Vale a pena você voltar e ouvir com calma as quatro condições, que em algum momento isso vai fazer sentido para você também. Se você gostou desse conteúdo, não se esqueça de curtir, compartilhar com outras pessoas e também deixar a sua opinião. A gente lê todos os comentários, estamos até pensando aí em um episódio especial só para levantar os comentários e responder um a um. Caio Augusto, direto de 25 de março de 2026. Até o próximo Curadoria.